Nesta manhã eu quero trazer um texto para a nossa reflexão que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, onde Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você que me ouve nesta manhã, nós precisamos entender o que Jesus quis dizer nessas palavras: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos trazer para o nosso contexto hoje o que seria o reino de Deus nos nossos dias. Naquela época, na época de Jesus, existia um governo que era um rei. Então esse rei, ele tinha as leis estabelecidas, que as pessoas que viviam embaixo desse reino, elas tinham que se submeter às normas estabelecidas pelo aquele rei. E Jesus, por isso que Jesus usou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E depois Jesus dizia a sua justiça. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a vontade de Deus. Por exemplo, por que Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Porque existe a possibilidade de você conhecer o governo de Deus e se submeter a esse governo para que todas as suas necessidades básicas, suas necessidades reais sejam supridas. Por que o governo de Deus? Porque existe essa possibilidade de buscarmos o reino de Deus. Se você perguntar a qualquer ser humano aqui na face da terra, ele vai dizer para você que ele está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Mas será que isso é verdade? Vamos começar do início da criação. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus criou com um propósito. E qual era o propósito de Deus? Como o ser humano foi criado à semelhança de Deus, a Bíblia diz que este homem foi criado um ser espiritual também. E a palavra de Deus diz que todo o fim da tarde, o Espírito Santo de Deus, ou Deus que é Espírito, vinha se relacionar com Adão, o primeiro homem. Mas para que essa comunhão, que esse relacionamento se mantivesse sempre, o ser humano precisava obedecer a uma ordem de Deus, que seria não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu quero lhe dizer que, como Deus é amor, Deus é bondade, Deus não criou um robô. Deus criou um ser humano livre. Como você foi criado, como nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós somos criados livres. Então Deus deu a ele uma ordem: olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, ou seja, você vai conhecer um outro reino. Você vai conhecer uma nova ideia, uma nova experiência. E a Bíblia diz que o homem desobedeceu a Deus e comeu aquele fruto. Só que quando o homem desobedeceu, se você for ler até Gênesis 6, você vai ver que Deus, ele não desistiu de continuar mantendo uma comunhão com os seres humanos. Você vai ver que houve Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava em comunhão com Deus, mesmo Adão tendo pecado. Ele continuou vivendo em comunhão com Deus. O que é estar em comunhão com Deus? É ouvir a voz de Deus, é seguir as direções de Deus, mesmo Enoque estando vivendo neste mundo, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Existe o reino espiritual do mal, existe um governo do mal que governa esse mundo. E a Bíblia diz lá em Efésios 2 que existe os espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência. Mas Jesus vem agora trazer a este mundo, estabelecer o reino, o governo de Deus. Mas para que você consiga buscar esse reino de Deus, em certo momento Jesus disse que o reino de Deus não é algo que alguém pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus, ele está dentro de nós. O governo de Deus, ele precisa estar dentro do nosso coração. E como é que nós podemos trazer esse reino de Deus para dentro dos nossos corações? No momento que você lê a palavra de Deus e que você busca seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse: buscai
Não é que você tenha... Muitas vezes as pessoas pensam assim, se eu for em tal denominação, se eu for em tal religião, se eu frequentar tal religião, eu vou encontrar esse reino de Deus. Não, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele vai estar dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus e você pratica, é um estado de espírito que você consegue ter. Jesus disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é alegria e paz no espírito. Ou seja, é no seu espírito que você passa a ter essa paz, essa alegria, quando você aceita a palavra de Deus como única regra de fé e prática, e você começa a viver esses princípios estabelecidos por Deus. O reino de Deus se estabelece dentro do seu coração. Não é você, eu tenho que estar na igreja todo dia. Onde você estiver, onde você estiver trabalhando, onde você estiver vivendo no dia a dia, você vai conseguir estar dentro desse reino. Houve um momento que Jesus encontrou com a mulher samaritana, e ela, quando Jesus falou ali que Jesus tinha uma água, para dar para ela disse, os nossos pais disseram que Deus deve ser adorado em Samaria, mas os judeus dizem que Deus tem que ser adorado em Jerusalém. Jesus disse, chegará o tempo, já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, é no dia a dia, é a cada momento da sua vida, onde você estiver, você está adorando a Deus, porque é uma adoração lógica, é uma adoração através da palavra de Deus, daquilo que Deus lhe fala, daquilo que Deus lhe ensina. Por exemplo, se você for ver, o salmista Davi, ele era um homem que ele meditava na palavra de Deus. Ele era um homem que tinha a palavra de Deus como uma carrega de fé e prática. Mas talvez você esteja pensando, não, Deus só deve ser adorado quando eu estiver na igreja, quando eu estiver no meio dos meus irmãos. Mas a palavra de Deus diz, Jesus disse, buscai o reino de Deus. Não é que você tem que ir a tal lugar para buscar e encontrar, não. O reino de Deus está perto de você. O reino de Deus é a palavra de Deus, são os ensinamentos da palavra de Deus. Às vezes você tem que ir na igreja, você tem que frequentar uma denominação, porque ali você vai aprender, mas a prática é no dia a dia, é a cada momento você precisa estar adorando a Deus e vivendo dentro desse reino de Deus. Jesus diz, buscai o governo de Deus e a sua justiça, ou seja, a sua vontade. Jesus disse que, em certo momento, Jesus disse que ele tinha um alimento e qual era esse alimento? Ele falou que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Hoje nós vemos nas igrejas, às vezes as orações têm sido, Deus faz aqui, faz isso ou faz aquilo. As pessoas têm colocado Deus como que Deus fosse um submisso a elas, que Deus tem que fazer a vontade delas, quando na realidade a palavra de Deus diz que nós é que devemos nos submeter à vontade de Deus. Foi o que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, entenda o que aconteceu com o ser humano. Se você hoje perguntar a qualquer ser humano que está vivendo aí, seguindo o seu próprio coração, seguindo o seu próprio entendimento, seguindo o curso desse mundo, ele vai dizer que ele está fazendo a vontade de Deus. Mas ele não está fazendo a vontade de Deus, porque nós fazemos a vontade de Deus quando buscamos praticar o que está ensinado na palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Deus estava com Moisés. Mas por que Deus estava com Moisés? Porque Moisés se submetia ao governo de Deus. Moisés fazia aquilo que Deus ensinava a ele. Por exemplo, quando Moisés chegou o momento de partir desse mundo, Deus chamou Josué. E Deus disse a Josué, tão somente Josué, seja forte e corajoso para ter o cuidado de fazer conforme está escrito. E eu estarei contigo. Assim como eu estive com Moisés, como eu dei a vitória a Moisés, eu estive todos esses dias com Moisés, eu vou estar contigo, Josué. Mas para isso só te basta uma coisa. Seja fiel, seja corajoso para fazer conforme está escrito. Então por isso que você vê hoje, em cada lugar que você vai, tem um tipo de doutrina, tem um tipo de determinação, e você não sente a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não está presente ali. Porque Deus só está presente onde há submissão à palavra dele. Onde há submissão ao que Deus, o que foi ensinado por Jesus. Jesus disse que muitos iriam aparecer dizendo, Jesus está aqui, Jesus está ali. Hoje tem acontecido isso. Venha para tal lugar que você vai mudar de vida, porque Jesus está presente aqui. Venha para tal lugar, venha fazer isso, venha beber água consagrada, venha fazer isso. E as pessoas saem dali e não se submetem ao governo de Deus. Ou seja, existe uma palavra, existe uma regra de fé e prática que Paulo disse a Timóteo, que a palavra de Deus ela é a única regra de fé e prática. Prática é o que? É vida de compromisso
com a palavra de Deus, e Jesus disse, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Lê o contexto que você vai ver o que é que Jesus estava dizendo ali. Jesus estava dizendo aos discípulos que eles não deviam andar ansiosos por nada, se preocupando com a comida, nem com as vestimentas, nem com a comida, nem com a bebida, e nem com as vestimentas. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o governo de Deus e a vontade de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, aquilo que você precisa, aquilo que te traz preocupação, porque Deus sabe que você é um ser espiritual, mas você também é um ser humano, você tem um corpo, você precisa se alimentar. Então essas coisas Deus, ele vai trazer, mas ele quer que você primeiro busque o reino de Deus. Busque o que você precisa, que é essencial, que é a comunhão com Deus, que é o que o primeiro homem tinha, que era Adão, era a proteção espiritual de Deus. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz, Efésios 2:2, que existem os espíritos mal que atuam nos filhos da desobediência. Ou seja, quando o ser humano ele vive em desobediência à palavra de Deus, ele é atormentado espiritualmente, ele não consegue dormir, ele não consegue ter paz, porque ele vive atribulado, atormentado. Veja o que está escrito lá em 1 Reis, quando Saul, que foi um rei estabelecido por Deus, ele desobedeceu às ordens de Deus. A Bíblia diz que naquele momento ali que ele não quis se submeter aos ensinamentos dados por Deus, a Bíblia diz que ele recebeu um espírito maligno que atormentava ele de dia e de noite. Então as pessoas que vivem nesse mundo, que não se submetem, que não buscam a Deus, que não quer ter uma comunhão com Deus, essas são pessoas atribuladas espiritualmente, porque existe um reino poderoso. Ele só se submete à vontade de Deus, ele só tem medo do nome de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo. Mas para que você consiga estar liberto desse reino espiritual do mal, você precisa se submeter ao que está escrito na palavra de Deus. Porque os primeiros discípulos, eles não tinham medo do diabo. Eles não se submetiam às ordens do diabo, porque eles tinham o temor de Deus. Eles tinham, em primeiro lugar, obediência a Deus. Eles seguiam os ensinamentos da palavra de Deus. Então, quem sabe, você teme mais ao Deus desse mundo, né? Você teme mais ao que o mundo diz do que o que a palavra de Deus diz. Buscai, né? Não é um espaço geográfico que você vai encontrar esse reino. Ele está dentro de você. Jesus disse, o meu reino não é comida nem bebida, mas alegria e paz no espírito. Ou seja, no seu espírito. Não é uma denominação, não é outra cidade que você vai encontrar esse reino de Deus. Esse reino de Deus, ele vai vir habitar dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Mas ele só habita no coração daqueles que são obedientes aos ensinamentos da palavra de Deus. Por exemplo, Deus iria dar o Espírito Santo dele a uma pessoa que não obedece a sua palavra. Para quê? Para que houvesse uma confusão na vida dessa pessoa? Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer habitar no coração daquele que se submete a fazer a palavra de Deus. Por isso que Davi, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele se submetia a fazer o que Deus ensinava na sua palavra. Ele não fazia o que ele queria. Ele não seguia os desejos dele. Por isso que no momento que ele desobedeceu a Deus e pecou, ele diz, Pai, não retira de mim a presença do teu Espírito. Não retira de mim a alegria da salvação. A alegria da salvação não pelo que ele fazia, mas porque ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então entenda isso. O que é necessário é você estar mudando de religião, é você estar mudando de denominação, é você estar buscando aqui e acolá. Não, o reino de Deus, ele está dentro de você, mas é no momento que você primeiro convida o Espírito Santo. Jesus diz que se pedirmos ao Pai o Espírito Santo, Deus nos dará o Espírito Santo. E depois nós precisamos buscar o reino de Deus, né? Obedecer a palavra de Deus. Pratique o que está na palavra de Deus, você vai ter uma vida de tranquilidade, porque você vai ter toda a proteção espiritual para a sua vida. E as demais coisas serão acrescentadas, porque Deus, ele é fiel. Deus é misericordioso, Deus é dono de todas as coisas. Mas Deus, ele está esperando você buscar ele. Buscai. Por que se Jesus disse buscai? Porque existe a possibilidade de buscarmos. Mas nós devemos buscar em qualquer lugar? Não, devemos buscar essa paz, essa tranquilidade através dos ensinos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa entender que o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino que o mundo não consegue entender, porque Jesus disse que o mundo não tem.
O mundo não recebe o Espírito Santo. Foi no momento que Jesus estava se despedindo do seu discípulo, ele disse: vocês têm essa paz, porque o Espírito Santo habita dentro de vocês, mas o mundo não tem, porque o mundo não recebeu. E por que o mundo não recebeu? Porque o mundo vive debaixo do governo desse mundo. O mundo faz o que as pessoas que estão no mundo fazem o que o mundo quer, mas aqueles que querem ter essa paz, querem ter esse reino dentro de si, precisam se submeter ao reino de Deus, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e que você possa ter esse entendimento.